projeto como um todo, e a gente teve a necessidade de ir adequando esse projeto aos recursos, porque é uma obra muito grande, os recursos a gente não consegue, né, de uma única vez, e aí o maior desafio era esse, da gente pegar uma obra onde um projeto inicial a gente estimava em 20 milhões, e aí o nosso primeiro recurso era 1,5 milhão. Então, do que disso tudo eu encaixo em 1,5 milhão? Como fazer isso de forma que eu não fique com essa obra muito tempo? Porque se a gente começasse no comecinho da avenida ali, no início da Avenida Emília Hernandes, faz ali inteira, de ponta a ponta, até gastar 1,5 milhão. E depois? Eu fico em obra esse pedaço, o resto eu não termino. Então, precisava ter essa linearidade, essa continuidade. Então, nós viemos com ações planejadas de iluminação pública primeiro, que nós fizemos com recurso. Depois nós viemos com galeria, porque não adianta a gente embelezar e não está funcionando. Então, a gente precisava corrigir esse problema de inundação. Então, investimos em galeria com outro recurso, para que a gente depois pudesse abrir esses canteiros e fazer rotatórias, as intervenções aí, sem causar ainda mais problema com água de chuva, né? Então, aí nos deparamos com uma adutora da SAEB no meio do canteiro central, que já precisaria de troca, porque era, né, de um material hoje já que está em desuso. Então, vai a gente, então, recalcular as nossas ações que haviam sido planejadas, recalcular o nosso cronograma de obras, e aí as calçadas, o maior desafio, então, é porque a gente precisa corrigir, precisa nivelar essa calçada, mas a gente precisava achar o nível entre uma esquina e a outra e as guias. Então a gente tinha que fazer o quarteirão todo, e aí primeiro você desmancha para depois, né, fazer e passa a tubulação e ajustes com os cabeamentos subterrâneos. E aí a gente tem os lojistas, né, que, querendo ou não, foram os maiores impactados. Sim. Com a própria poeira, quando na época da seca é a poeira, na época da chuva é o barro, e essa obra, para eles ali, 2, 3 dias com o estabelecimento, às vezes em situações, não precisou fechar, nós demos acesso a todos, mas assim, a entrada no estabelecimento, às vezes, né, um pouco dificultada, o próprio recap, que a gente tentou de todas as formas atrapalhar o mínimo possível, né? Mas em alguns momentos a gente tinha que interromper alguns cruzamentos de via, ou a gente tinha que trabalhar de um lado da pista e liberar o outro, e aí o medo de um acidente, de alguma coisa, né, acontecer, o trânsito, a Secretaria de Trânsito junto com a gente o tempo todo. Então, assim, eu acho que o mais difícil é a gente tocar o projeto estando dentro dele, né? Que é a reforma da nossa casa para a gente dentro de casa. Desculpe te cortar, aproveitando esse gancho, porque eu não posso deixar de fazer essa pergunta que é importante, inclusive para a população mesmo. A intervenção assertiva de um bom planejamento urbano, ela causa impactos também na questão de descongestionar o trânsito? Sim, a questão de fluidez do trânsito, eu diria que não tem a ver com velocidade, as pessoas às vezes confundem isso. Ah, mas os estacionamentos vai reduzir a velocidade da avenida. O fato da velocidade em segurança, a gente consegue dar a fluidez no trânsito, alternando os semáforos, os pares, então uma coisa não é relacionada à outra. Então sim, nós vamos reduzir acidentes, já, né, de acordo com a nova sinalização, estamos colocando grupos semafóricos novos, que está em processo já de ordem e serviço, em breve serão executados, própria sinalização de solo, placas que vêm, placas novas. Então isso, sim, mexe com esse trânsito, com a mobilidade urbana, no aspecto tanto do fluxo de veículos, quanto da calçada, acessibilidade, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com algum tipo de deficiência também. O belo, o paisagismo, que agora a gente começa num momento de embelezar isso, até então a gente estava em obras civis, né, e agora a gente vem com a parte do paisagismo, e ao final de tudo, eu diria que a gente também mexe com o valor na região. Então tem um valor agregado a toda a região, principalmente
aos imóveis ali na avenida, de valorização. Então, nós estamos valorizando a Zona Norte, nós estamos valorizando os imóveis, valorizando o comércio, porque quando eu dou vagas de estacionamento, eu dou uma calçada acessível, eu dou facilidade à porta desse estabelecimento, eu estou, de alguma forma, incentivando essa economia local. E aí a gente já começa a ver, mesmo sem estar pronta, algumas atividades que antes não existiam. A locação de prédios que estavam fechados, agora já existe um interesse nessa locação, já vai tomando uma nova característica, porque antes a velocidade da pista, a avenida ela era uma passagem, né? A gente usava como passagem. Você nem se atentava ao comércio, às lojas do entorno. E agora não. Agora a pessoa ela já passa olhando, porque a própria reforma em si, ela trouxe essa visibilidade aos imóveis. Então, você descobre comércios que antes você passava despercebido e estão ali há anos. Né? Então, a gente traz então esse incentivo do comércio local, da policentralidade. Quanto mais mista a cidade for, entre residência e comércio, melhor é para a população, né, na questão dos deslocamentos. Então, assim, é algo que, de fato, vem revitalizar, que é o visual, e requalificar esse espaço. O que podemos esperar dessa nova gestão agora? Em todos os aspectos, grandes projetos, grandes ações, nós vamos finalizar tudo que demos início. Existe um planejamento de ações em todas as áreas municipais. Como eu disse, nós temos como base, né, o plano diretor, e aí nós temos uma visão do prefeito, que é uma visão empreendedora, uma visão técnica em urbanismo. Ele entende bem esse cenário, entende essas necessidades, e aí um grande empenho em conseguir esses recursos, porque, como eu disse, o projeto a gente faz, mas aí são obras grandes que demandam de alto investimento, e onde o município, com aporte próprio, muitas vezes não consegue dispor. Então, existem outras fontes de recurso, seja ela estadual, federal, por emenda de parlamentar aí, né, dos deputados, ou financiamento, né? E aí a gente são grandes ações para que a máquina continue trabalhando, funcionando bem e crescendo, melhorando, né? Que a nossa intenção é sempre manter o município no nível ainda acima do que nós já estamos. E nós estamos num patamar muito alto, então manter já é muito e a gente ainda quer mais e vem muita coisa por aí. Muito obrigado. Desejamos boa sorte aí na nova gestão. Igualmente. E nós, Obrigada. enquanto imprensa, estaremos de olho, tá? Obrigadão mesmo. Anderson Anaya Entrevista fica por aqui. Acessem www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaya News, jornalismo sério, imparcial e de alto impacto social. Tchau, tchau.